Olá pessoal, e aí, como estão? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aqui comigo está tudo bem e vamos para mais um tema, uma aula super especial e hoje falaremos sobre temas societários e de legislação. Já ouviu falar sobre sociedade, algum tipo de legislação quanto à empresa? Pois é, nós vamos falar hoje. E para começar o assunto, eu quero te perguntar, uma empresa em sociedade pode dar certo? Já ouviu falar em alguma empresa em sociedade que deu certo, que ficou super legal? Você conhece sócios de uma empresa que não deram certo trabalhando juntos? Você conhece alguém que teve uma sociedade, não gostou, não deu certo e desfez essa sociedade? Pois é, esse é um tema muito importante. Por quê? Porque o desentendimento entre sócios é um dos grandes motivos do insucesso de empresas. Uma sociedade, gente, é quase um casamento. Só que é mais complicada ainda, viu? E para começar falando já diretamente sobre sociedade, como que nós vamos evitar os desentendimentos entre os sócios? Já é um assunto que nós vamos entrar e mergulhar nesse tema porque é importantíssimo. A sociedade, gente, é um ganho, não é um empecilho em si, não é? Mas os sócios precisam estar bem escolhidos, serem bem escolhidos, tá? E com isso evita-se muitos problemas, como escolhendo a pessoa certa ou as pessoas certas para serem os nossos sócios, não é? Cuidado deve ser redobrado, né? Quando a gente pensa em fazer uma sociedade com pessoas que são conhecidas, olha atenção, pessoas que são nossas amigas ou então familiares. Professor, por que um cuidado redobrado? Gente, não é porque se tem um laço afetivo, de amizade, etc., que vai dar certo. Olha essas informações aqui, ó, que importantes. Ser amigo de alguém, parente, não assegura que vão dar certo juntos em uma sociedade. O ideal é que os sócios reúnam, tenham todas as competências necessárias para aquele negócio que vocês estão abrindo. Um sócio pode ser bom no desenvolvimento de produtos, outro já pode ser bom em vendas, outros podem ser bons em finanças, outros no atendimento, etc. Então nós precisamos reunir bem essas características para que a gente não erre ao escolher um sócio para o nosso negócio. E por falar em características, tem algumas que a gente deve levar em conta. É como se estivéssemos contratando um colaborador, um funcionário. A gente não verifica no que ele é competente? Pois é, num sócio também. É importante escolher sócios que tenham isso aqui, ó, competências e conhecimentos. Eles têm que ser competentes num determinado negócio e também têm que ter conhecimentos. Qualidade no trabalho que for executar, tem que ser pessoas transparentes nas suas atitudes, éticas, honestas, ter personalidade correta, sabe? Ter profissionalismo. O que é ter profissionalismo, gente? Ser pontual, ser uma pessoa com seriedade, compromisso com o negócio. Já imaginou você fazer sociedade com alguém que seja descompromissado, que não tenha ética, que não tenha caráter? Vai acabar sofrendo lá no futuro, né? E por conta de ser isso como um item importante, analisar essas características, você também tem que pensar que é ideal analisar, por exemplo, qualificações profissionais e as experiências dele. Você tem que pensar em quais qualificações ele tem. Ele tem algum curso específico que vai ajudar a abrirmos o nosso negócio, ter uma sociedade juntos? E experiência? Ele já teve experiência em outros negócios? Quer um outro exemplo? Você pode buscar saber como foi o seu desempenho e comportamento em outros trabalhos que essa pessoa teve. Já parou para pensar nisso? Isso é importante, tá? Você pode procurar conhecer também o comportamento deste sócio ou desta sócia em ambientes, por exemplo, como família, amigos e os lugares em que frequenta. São informações importantes. Certificar-se também de que é uma pessoa honesta, em quem você pode confiar. Professor, mas eu preciso averiguar tudo isso. Gente, seguro morreu de velho. Não é qualquer pessoa que você coloca para ser seu sócio em um negócio. Um sócio, ele também tem que ter boas características para que o negócio dê certo. São mais pessoas tomando conta, são mais pessoas que vão ser os proprietários, não é? E, por exemplo, das expectativas. Já parou para pensar nisso? Eu estou trazendo coisas sérias aqui para vocês, ó. E as expectativas dos sócios? Quanto ao negócio? Quanto à empresa, são as mesmas? Estão alinhadas?
Tem que se pensar. Numa sociedade, as expectativas, pessoal, dos sócios, elas devem estar alinhadas, devem ser parecidas. Tem sócio que precisa, às vezes, de muito dinheiro já. Logo já quer ter lucro porque está precisando de grana. Já um outro prefere, no primeiro lucro, ou nos primeiros momentos de lucro, reinvestir no próprio negócio, que vai ser um dos ganha-pães dele, não é verdade? Pois é, mas não há uma postura certa ou errada. O sócio, se não for exatamente assim, não vai dar certo, certo? Não significa que existe isso, não é uma receita de bolo, um checklist, né? Uma listagem de características que se o sócio não tiver, se ele não tiver esses comportamentos, não vai dar certo, não é? São apenas opções de vidas diferentes, mas nós temos que alinhar as expectativas quanto ao negócio. Às vezes, uma pessoa não gosta de atender o cliente e o outro sócio já gosta. E aí, como que vai ficar isso se for um negócio que tem atendimento ao cliente, não é? Se essas coisas não forem alinhadas no início do negócio, vão gerar conflitos futuros, hein? Vão mesmo. E por falar em expectativas, para alinhar as expectativas entre os sócios, é necessário conversar. Por exemplo, tem algumas perguntas aqui. Qual o grau de compromisso de cada um que estão dispostos a sacrificar e fazer pelo seu negócio? Olha que pergunta boa para se fazer. Quer ver? Qual a expectativa de ganhos de cada um, de retorno, né, de tirada de dinheiro do empreendimento, né, do negócio? Qual a expectativa em termos de dedicação de tempo e energia ao negócio? Ambos os sócios, vamos supor que sejam 2 sócios, eles têm tempo para investir, se dedicar ao negócio? Quais os valores de cada um? Vão manter a empresa organizada com os tributos, as contas em dia? Ou vão querer atrasar? Não vou pagar isso aqui não, etc e tal. Oferecendo serviços de qualidade? Eles fazem questão de qualidade? Tem que alinhar as expectativas, tanto de um sócio como de outro, no caso se forem 2. E se forem 5, 6, não importa, todos têm que estar alinhados entre si pelo negócio. Tem outro ponto importante, viu? Só pontos importantes, hein? Definir as rotinas de trabalho. Pensou nisso? Parou para pensar numa sociedade, vamos colocar 2 pessoas aí, 2 sócios. Um trabalha muito e o outro trabalha pouco. Não pode acontecer isso não. Vamos a uma definição de rotinas do trabalho. É importante, importantíssimo que cada sócio conheça o seu próprio perfil de trabalho e o perfil dos outros, para saber se aceita e gostaria de trabalhar em conjunto com essa outra pessoa, tá? E definir esses papéis de cada um no negócio. Vamos dar um exemplo? Algumas pessoas, alguns sócios, podem ser detalhistas, trabalham no seu tempo, né? Um pouco mais lentos. Já outros são mais rápidos, mas não se atentam aos detalhes. Um pode ser que pense no trabalho e pensa que trabalha muito e produz muito mais do que o outro. Ou alguém também pode ser que se irrite que um chega mais cedo no escritório, o outro que sai ou vai mais tarde, chega mais tarde. Entenderam? Isso é muito importante, esse alinhamento. Parece detalhes, né, pessoal? Vamos ser sinceros? Parece detalhes, mas não são. São itens importantes. E é essencial que os sócios definam antes os papéis de cada um. Quais as tarefas e responsabilidades que cada um vai ter? Quais as metas de trabalho e de produção que eles vão ter? E as rotinas, né? Quem vai fazer o quê? São todos itens que não podem ficar sem serem colocados e alinhados, né? Colocados na ponta do lápis aí. Mas tudo vai depender das condições negociadas entre os sócios. Às vezes, um não gosta de chegar, exemplo, bem cedo no trabalho, mas por conta de um acordo que são feitos, ele vai se sujeitar e chegar mais cedo. Afinal, é para o trabalho, para o seu próprio negócio, né? Todos esses acordos eles devem ser conversados abertamente antes de se montar uma sociedade, tá? De preferência, colocados ainda por escrito e assinado por todos os sócios, de modo a constituir, né, criar um contrato com valor jurídico. Gente, professor, precisa de um contrato para isso? Gente, quanto mais especificado, claro, direto forem as atribuições de cada um, tá tudo especificado, isso é muito importante, tá? Agora eu vou colocar um probleminha aqui para vocês, quero só ver se vocês vão saber resolver. E se houver um conflito e algum sócio em determinado momento da sociedade quiser sair do negócio? Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente vai resolver esse problema, hein? Pois é, tem algumas questões que vamos lidar sobre conflitos
e condições de entrada na sociedade e condições de saída na sociedade. Por exemplo, quando houver um conflito, pode haver algumas ações que vocês podem tomar, né? E elas sejam previstas, tá? Previstas, inclusive no papel mesmo, tá? Por exemplo, se os sócios forem em números ímpares, fica mais fácil, pois pode-se resolver por voto e vencer a maioria. Se são 3 sócios, a cada voto que for a mais da metade ali, 1, acabou, já era. 2 já sanou o problema. O que 2 não querem, 3 não fazem, porque a sociedade é de 3 pessoas. Pode também recorrer a um mediador externo para resolver conflitos, uma pessoa de fora da sociedade para ajudar nisso aí. Tudo isso pode estar pré-determinado, viu? Os votos também podem ser proporcionais à participação numa sociedade, mas pode ser meio que prejudicial ou arriscado para quem tem menos participação, uma participação menor. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos um sócio com 50% da empresa, outro com 25% e outro com 25%. Esse sócio com 50%, o voto dele tem um peso maior. E se não houver como resolver todo esse impasse, com todas essas opções sugeridas aqui anteriormente por nós aqui no curso, a decisão pode ser a saída de um sócio, viu, pessoal? Exatamente. E para a saída, é preciso combinar também previamente como vai ser calculado o valor da parte desse sócio que está saindo no negócio e se vai ser comprada por outros sócios. E também tem uma outra situação, às vezes pode ser que o filho deste sócio queira assumir esse negócio no nome do pai, comprando isso. E aí, como que vai ser isso, né? É bom também prever que o novo sócio, seja filho ou não, seja avaliado e aprovado pelos outros que permaneceram na sociedade. Não é brinquedo, viu? E olha o que vem na sua tela agora. É indicado que tudo isso, tudo que nós falamos até agora, todos esses detalhes, é indicado que tudo isso esteja previsto no contrato social da empresa. Professor, é por isso que você estava falando sobre colocar no papel? Isso aí, aluno e aluna, colocar em um contrato social definindo tudo isso. Vamos ver o que é contrato social então. É um documento de constituição da empresa. Ele constitui, ele forma a empresa e define, entre outras muitas coisas, os direitos e deveres de cada sócio. É aqui no contrato social que tem essas condições de entrada, saída, conflitos, etc. Tá? Por isso, as resoluções principais do grupo, né, dos sócios em si, que vão reger as relações entre eles, devem constar neste documento, nesse contrato social. E o contrato social deve ser redigido, todos devem estar cientes desse conteúdo. Mas cuidado! Se vocês colocarem muitas regras nesse contrato aí, pessoal, social, acaba que engessando, travando o trabalho dos sócios em si. Às vezes acha que vai ser legal e acaba piorando. O ideal é que todos do grupo, né, os sócios em si, tenham flexibilidade, capacidade de negociação e boa disposição para superar esses conflitos em nome de um bem maior do que? Do crescimento da empresa, porque na verdade vão gerar lucros e para quem? Para eles em si, ganhos, não é? Isso é muito importante. E além do contrato social ser bem completo, nós também precisamos que o negócio, a empresa, seja formalizada. Nada de ficar na informalidade não, viu? A empresa deve ser formalizada, o negócio tem que ser formalizado. E para isso existem leis específicas para os pequenos negócios, aqueles que estão começando aqui no Brasil. Vamos falar sobre elas? Vamos lá! Nós temos várias leis, pessoal. Dentre elas, nós temos uma legislação própria aqui para a pequena empresa, tá? Algumas leis foram criadas especificamente para garantir condições especiais para as pequenas empresas. A Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, ela garante um tratamento diferenciado para essas empresas aqui no país, viu? Aqui no Brasil. E existe também, gente, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Exatamente, esse documento aí enorme, com esse nome enorme, ele estabelece que as micro e pequenas empresas terão tratamento diferenciado. Sabe em relação a quê? Tributos, a questão previdenciária, trabalhista, concessão de crédito, entre outros itens. Então, é legal se formalizar o seu negócio, fazer dele uma empresa real, existente, verdadeira.
E naquele estatuto da pequena empresa, da empresa de pequeno porte no Brasil, ele também define o que são consideradas microempresas e empresas de pequeno porte. Sabe utilizando qual fator? A questão do faturamento anual. Olha essa tabela verdinha aí, ó. Eu tenho uma coluna que é a classificação e o enquadramento do faturamento anual. De acordo com o faturamento, pessoal, é que o estatuto da microempresa e empresa de pequeno porte vai classificar a empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte. Olha que legal. Para ser considerada microempresa, o faturamento dela, ou receita bruta anual dos 12 meses, tem que ser menor, inferior a R$360 mil. Então, para ser uma microempresa, essa empresa, ela deve, esse negócio tem que faturar aí bruto até R$360 mil, tá? Não pode ser mais do que isso, tem que ser menos que isso aí, tudo bem? Já a empresa que tem um limite de faturamento anual de 4,8 milhões de reais, até 4,8 milhões, ela é considerada empresa de pequeno porte, certo? Então até R$360 mil, microempresa. Passou disso até 4,8 milhões, empresa de pequeno porte. Mas, detalhe, aluno e aluna, detalhe, olha que tem um asterisco aí embaixo escrito em preto. Consulte sempre a legislação vigente. Por quê, professor? Porque as coisas vão mudando sempre. Às vezes, por uma política necessária para a situação econômica de determinado momento, o governo altera esses tetos aí de 4,8 milhões, 360 mil reais e tal, e acaba que alterando isso. Então, para você ter certeza que está fazendo algo correto dentro da legislação, consulte sempre, no dia que você for legalizar o seu negócio, formalizar o seu negócio, qual é o enquadramento da micro ou então empresa de pequeno porte no Brasil, tá bom? Tem uma informação importante aqui para você, aliás, já está na sua tela. Tem o regime simples nacional. Já ouviu falar? Esse eu acho que é interessante, hein? As microempresas e empresas de pequeno porte podem se beneficiar do, preste atenção, Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, ou, de uma forma simplificada, o regime que a gente chama de Simples Nacional, desde que estejam enquadradas para entrar nesse regime, tá bom? O Simples Nacional, que é esse regime enorme que a gente falou, com esse nome enorme, ele engloba em uma única alíquota, tá? Uma única porcentagem ali, uma alíquota, paga mensalmente diversos impostos e contribuições. Ou seja, junta-se em uma única alíquota, em um único valorzinho ali, ele é composto por vários outros itens, contribuições em um único só. Ou seja, ele paga uma mensalidade, vamos chamar assim, um item mensal, uma alíquota mensal referente a todos esses itens. Foram simplificados em uma alíquota. Mas como se enquadrar nesse Simples Nacional? Pois é, as empresas que desejarem optar pelo Simples Nacional, ou seja, optar pelo regime Simples Nacional, dessa alíquota unificada mensal aí, devem ter inscrição no CNPJ, tá? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a inscrição municipal, que é obrigatória também, e quando for exigível, a inscrição estadual, porque depende da arrecadação de ICMS, algumas coisas e de cada estado do Brasil. No momento, a única forma de optar pelo Simples Nacional é pela internet, por meio do site do próprio programa no governo. Então, dá uma pesquisada sobre o site do Simples Nacional, se você for formalizar o seu negócio, que pode ser que ele se enquadre nessa alíquota única mensal aí de Simples Nacional, do regime Simples Nacional, não é? E eu sempre digo aqui, volte no momento, aliás, consulte no momento que você for formalizar o seu negócio, se tem ainda, tá tudo válido dentro desses quesitos para você se enquadrar no Simples Nacional. Gente, quantos assuntos relacionados à sociedade e legislação de um pequeno negócio, hein? Então fique atento a todos esses itens. Cuidado no momento em que você for arrumar um sócio, hein? Verifique várias características, se você combina com ele, com ela ou não, e vê se ele também vai combinar com você, tá? E veja qual é a possibilidade de vocês darem certo juntos, trabalhando, tendo um negócio próprio e formalizado dentro da legislação. Pois é, bem importante, não é? Então eu vou ficando por aqui. Se houver atividades nesse curso, faça todas as atividades, não deixe nenhuma para trás, tá? E a gente se vê logo mais. Tchau!